Olá, eu sou a professora de Ciências Leonora, estou com você hoje, aluno do 9º ano, para mais uma aula de Ciências, que nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior. E o tema da aula de hoje é fatores que interferem nas reações químicas. Vamos lá! Espero que com essa aula de hoje você possa reconhecer como ocorrem as reações químicas e a importância dessas reações químicas no nosso cotidiano. Você também possa identificar os fatores que interferem nas reações químicas, compreender a representação gráfica de uma reação química e a formação dos reagentes, como também dos produtos, e conhecer as leis ponderais das reações químicas. Então, vamos lá? Na verdade, falamos aqui na aula passada sobre reações químicas. Fizemos várias demonstrações, vários experimentos, comprovando, falando quando é que ocorre uma reação química. Então, toda vez que duas substâncias se misturam, se agrupam, elas vão formar uma nova substância, nós dizemos que ocorreu uma reação química. Está aqui um exemplo, do cobre com o oxigênio, formou o óxido de cobre. É uma reação química porque juntaram substâncias e originaram uma nova substância. Na verdade, as reações químicas, nelas, nós vamos perceber que a reação química é um fenômeno químico, ela ocorre uma transformação da matéria, tanto é que ela forma uma nova substância, vai ocorrer uma alteração na estrutura molecular, onde vai ocorrer um rearranjo dos átomos. Eles vão se reorganizar de formas diferentes, produzindo uma nova substância. Como é que você pode identificar uma reação química? Você aprendeu na aula passada e hoje você está em sua casa, você presenciou algum momento aí de uma reação e você quer saber, professora, como é que eu posso identificar uma reação química? Vamos lá. Então, primeira coisa que você vai observar, os materiais no estado inicial e os materiais no estado final. Então, você vai perceber, alterou a constituição da matéria? Então, eu tinha algumas substâncias em um momento e de repente formou uma nova substância. Então eu vou perceber, alterou a constituição da matéria? Formou uma nova substância? Ocorreu liberação de gás? Houve mudança no cheiro ou na cor? Então, se você percebeu e essas características aí, significa que ocorreu uma reação química. Falamos aqui na aula passada de várias reações químicas que acontecem no nosso cotidiano e você lembra. A digestão, a respiração, a fotossíntese, a oxidação do ferro, a queima de um papel, uma madeira queimando. Tudo isso são reações químicas. Até aquele churrasco que você faz aí na sua casa no final de semana. Então, vamos lá. Toda reação química, ela é representada por o que a gente chama de equação química. Em uma equação química, eu vou representar aquelas substâncias que estão reagindo. Então, numa equação, eu vou perceber os reagentes, que são aquelas substâncias que vão reagir entre si, e vou observar o produto, que é aquilo que me resultou. Então, uma equação química ela é constituída de reagentes e de produtos. Existem, logicamente, falamos aqui na aula passada, vários critérios aí para a gente classificar uma reação química de acordo com o quê? De acordo com as substâncias, de acordo com o número de substâncias que reagiram e o número de substâncias originadas. Então, por isso que eu vou ter 4 tipos de reações químicas, que é a reação de síntese. O que é a reação de síntese? Falamos aqui que é aquela reação onde substâncias se agrupam formando uma só substância. Então, eu sintetizei, eu juntei ferro com enxofre, deu o sulfeto de ferro. O hidrogênio com cloro, cloreto de ácido clorídrico. Mercúrio com oxigênio, óxido de mercúrio. E assim por diante. A reação de decomposição é o contrário. Eu tenho uma substância que vai me originar outras duas. Água decompôs, formou óxido de mercúrio, decompôs, formou mercúrio e oxigênio. Carbonato de cálcio, decompôs, formou óxido de cálcio e gás carbônico. Peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, decompôs em água e em oxigênio. É uma reação de decomposição. Vamos ver a reação de simples troca? O nome já está indicando. Uma substância simples
vai originar, e uma composta vai originar uma substância composta e uma substância simples. Mas eu quero retomar com você aqui o que é substância simples e o que é uma substância composta. Toda vez que você olhar para uma substância e ela só tiver um tipo de elemento químico, eu vou falar que essa substância é simples. Cloro, por exemplo, é uma substância simples. Reagiu com o brometo de sódio, vai resultar cloreto de sódio mais o próprio bromo. E vamos aí no alumínio, vai reagir com ácido clorídrico, vai formar o cloreto de alumínio e o hidrogênio. Então, você está vendo que na reação de simples troca, ocorreu a troca de um elemento, né, com o elemento da substância composta. Já nas reações de dupla troca, nós temos aí, são duas substâncias compostas, porque ela é formada por mais de um elemento químico. O hidróxido de sódio, por exemplo, né, ele é uma substância composta. O ácido clorídrico é uma substância composta. O cloreto de sódio é uma substância composta. E também a água também é uma substância composta, porque ela é formada de hidrogênio e oxigênio. Então, duas substâncias compostas originaram outras duas compostas. Mas existem ainda, né, falando aqui da equação química, reagentes e produtos, você sabe que em uma reação química, a massa dos reagentes tem que existir uma relação aí entre a massa dos reagentes e a massa dos produtos. Foi por isso que nós temos aí as leis, né, da química, que a gente chama de leis ponderais, que está bem relacionada aí a quantidade de massa que eu utilizei nos reagentes e aquela massa obtida, que são os produtos. Vamos lá falar de dois grandes, né, cientistas, são dois grandes nomes aí na química, que é Lavoisier e o Proust. A lei de Lavoisier diz o seguinte, que em qualquer reação química, em um sistema fechado, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, eu vou analisar a massa do hidrogênio, vou olhar a massa do hidrogênio e do oxigênio, vai me dar aí uma quantidade de massa de 18 gramas. O meu produto, segundo a lei de Lavoisier, tem que ser a mesma quantidade de massa. Então, eu vou encontrar na molécula que formou, que é a molécula da água, H2O, eu vou encontrar também 18 gramas. Então, comprova aí a lei de Lavoisier. A lei de Proust é aquela das leis das proporções definidas. Significa o quê? Que uma substância, os produtos de uma substância, ela vai ter a mesma proporção dos produtos. Os reagentes, eles têm uma quantidade de reagentes e se eu aumentar aquela quantidade de reagentes, eu vou ter também que ter uma quantidade de produtos diferente. Para vocês entenderem melhor, vamos imaginar aí que você vai fazer uma festa de aniversário, vai convidar os coleguinhas e você encomenda salgados para aquela quantidade de pessoas. De repente, você aumentou o número de convidados, o que você tem que fazer automaticamente? Aumentar também o número de salgados, que aumentou as pessoas, aumentou o número de salgados. Então, isso aí é para você ver que a lei das proporções definidas, se a massa que eu aumento nos reagentes vai me dar também uma massa de produtos aumentada, correto? Falamos também na aula passada que até agora nós estamos retomando a nossa aula para você também entender essa aula de agora. Mas existem essas reações químicas que acontecem no dia a dia, que acontecem aí nas farmácias, nos laboratórios. Aliás, as reações químicas, elas estão presentes em todo o nosso cotidiano. Ela é muito útil aí na produção de tudo. Em todo momento está acontecendo reações químicas ao nosso redor e dentro de nós, que nós falamos isso aqui na aula passada. Então, algumas reações químicas, elas podem ocorrer de uma forma mais rápida, com uma determinada velocidade, ou elas também podem ser mais lentas. Então, a rapidez, a velocidade de uma reação química, ela depende também de alguns fatores. Vamos conhecer esses fatores? Então, vamos pensar aqui. Se, para eu intervir numa reação química, para eu ou aumentar a rapidez dela ou às vezes diminuir, eu preciso conhecer primeiro as substâncias que eu tenho, que é o estado inicial, e as substâncias final, quer dizer, aquilo que vai me resultar. Então, eu posso verificar aí, ter aí um baseado no que eu posso fazer para acelerar aquela reação química. Então, eu tenho que conhecer os reagentes, eu tenho que conhecer os produtos e, a partir daí, eu posso ou retardar uma reação química ou acelerar essa reação química. Vamos lá. Então, existem fatores que interferem nas reações químicas. Vejamos, nós temos aí a superfície de contato,
que interfere nas reações químicas. Nós temos a temperatura, que também interfere, a concentração e os catalisadores. Nada melhor do que a gente falar e demonstrar. Então, para a gente falar que a concentração dos reagentes interfere na velocidade das reações, é melhor a gente também mostrar como é que isso acontece. Então, você também pode aí fazer na sua casa as demonstrações que a gente vai fazer hoje, que são muito legais, materiais que você tem aí no seu dia a dia, até no armário aí de sua casa. Então, vamos pensar. Quanto maior a concentração, eu vou falar que maior é a velocidade da reação, mais rápida é a reação. Então, isso vai ser explicado por quê? Porque nós vamos analisar, você até está percebendo aí uma imagem, e nessa imagem dá para você perceber aí moléculas, né, azul e amarela, que você percebe aí o movimento aí o momento que está acontecendo nessas reações químicas, o choque entre essas moléculas, uma molécula exercendo força sobre a outra para acontecer uma reação química. Então, quando a gente vai falar que a concentração dos reagentes, ela pode acelerar uma reação química, é fato verdadeiro. Vamos comprovar aqui comigo? Então, vamos lá. Nesse momento, eu coloquei aqui 2 copos, né, com água, com a mesma quantidade de água, e nós vamos colocar aqui um pouquinho do vinagre, que é o ácido acético. Vamos colocar aí 2 colheres de ácido acético em cada copo, e vamos ver o que acontece aí se essa concentração dos reagentes. Então, vamos aí. Em um copo, eu vou colocar 1 colher apenas de bicarbonato. Tá vendo lá? Tá tudo anotadinho aí para você fazer em casa. Então, eu vou colocar. E nessa aqui eu vou colocar 2 colheres. Então, onde vai? Você observa que a reação, onde eu coloquei mais concentrada, ela foi mais rápida. A reação química aconteceu rapidamente. Por quê? Porque a concentração dos reagentes, ela foi maior nesse copo do que nesse. Então, você viu que quando eu coloquei a concentração nesse copo, 1 colher, e coloquei 2 de concentração nessa água com bicarbonato, você percebeu aí que a reação ela foi mais rápida no copo onde tinha maior concentração. Então, comprovei aqui agora para você que a concentração dos reagentes, né? A concentração dos reagentes, ela aumenta, a velocidade da reação também vai ser maior. Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação, maior rapidez vai acontecer a reação. Então, são esses materiais que você pode fazer aí na sua casa. E vamos agora pensar no outro fator, superfície de contato. Superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior é a velocidade da reação. Você já prestou atenção quando você está lá na sua casa cozinhando uma batata? De repente, você pega uma batata e coloca uma batata inteira para cozinhar. E você, em outro, você corta essa batata em vários pedaços e coloca lá. Qual que vai cozinhar primeiro? A batata grande ou a batata picadinha? Logicamente que vai ser a batata picadinha, né? Pode perguntar aí para sua mãe que ela vai te falar. E você pode fazer esse teste também. Então, a superfície de contato, quanto maior a superfície de contato, maior é a velocidade da reação. Vamos comprovar aqui? Então, vamos pensar aqui, eu vou colocar tudo ao mesmo tempo, né? A gente vai colocar a água, né, nesse copo. E vamos colocar aqui em superfície de contato diferente. Então, eu tenho esse antiácido aqui, né? E vou colocar um bem trituradinho, né? Bem triturado. E aí, a gente vai ver o que vai acontecer. Eu vou colocar tudo ao mesmo tempo. Vou colocar esse aqui e esse aqui, tá? Então, tudo ao mesmo tempo, ó. Onde está acontecendo a reação mais rápida? Tá dando para perceber que esse copo aqui, que eu coloquei o antiácido triturado, a reação dele está acontecendo mais rápido do que essa que eu coloquei inteiro. Por quê? É porque a superfície de contato, né? Essa aqui, a superfície, quando eu triturei, eu aumentei a minha superfície de contato.
Então, aumentando minha superfície de contato, logicamente, eu vou ter também uma maior velocidade na reação. Superfície de contato, quanto maior a superfície de contato, maior é a reação. É esse experimento 2, que você utiliza aí o antiácido triturado e o antiácido inteiro. Vamos para outro fator? A temperatura, ela também, quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade de uma reação. Vamos comprovar isso aqui? Vamos. Então, vamos colocar aqui uma água, né, mais fria e vamos colocar essa água aqui mais quente. Vamos ver aí onde que vai acontecer mais rapidamente a reação química. Então, vamos lá. Então, colocar tudo ao mesmo tempo, água fria, água quente. Você percebe que a temperatura onde a água está quente, a reação está acontecendo mais rápida. Então, aumentando a temperatura, quando você aumenta a temperatura, você aumenta também a velocidade, a rapidez de uma reação. Outro fator importante é o catalisador. O catalisador eles conseguem aumentar a velocidade de uma reação. Vamos comprovar isso aqui? Vamos lá. Eu coloquei água nessa batata e vou agora colocar água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, nessa outra substância ali, nesse outro copo. Então, vamos ver aqui. Vou colocar aqui e você vai ver o que vai acontecer. Você sabe que a água oxigenada, ela vai liberar, né, ela decompõe rapidamente. No tempo normal, uma água oxigenada dessa aqui, para liberar oxigênio, é lento. Mas eu coloquei uma substância aqui chamada, a batata, ela tem a catalase, que é uma enzima que é um catalisador. Então, ela acelera o processo de reação química. Quero que você observe aqui a água comum, como que está a batata, e a água com água oxigenada. Você está vendo o tanto de bolha formando? Isso significa que é a liberação de oxigênio. Então, é a batata aqui, a catalase da batata funcionou como um catalisador. Vamos lá. Então, está aqui o experimento 4. Agora, vamos imaginar aí fazendo pão, né? Eu trouxe aqui a massa do pão pronta e o pão da padaria. Então, fazendo a massa de pão, nós vamos ver uma reação química, a fermentação. A fermentação é uma reação química onde ocorre liberação de calor para o ambiente. Porque, de certa forma, toda reação química, ou ela vai liberar calor para o ambiente, ou ela vai absorver calor. Então, nesse caso aqui, a fermentação, ela liberou calor para o ambiente. Então, você utilizou os ingredientes, né? E esses ingredientes, que é o fermento biológico, o açúcar, a farinha, ocorreu aqui uma reação química. Você já reparou que quando a mãe de vocês estão fazendo pão, a massa fica mais leve e você observa uns buracos aqui na massa. Por quê? Por causa da liberação do gás carbônico. É essa a equação da fermentação. A glicose, ela reagiu, formou o etanol, que é o álcool, e o gás carbônico também. Então, nesse caso aí, é uma fermentação alcoólica, onde ocorreu a quebra da molécula de glicose, né, e liberou também o etanol. Esse fermento biológico, ele é o principal causador, ele quebra as moléculas, né, de açúcar e vai produzir o gás carbônico, por isso que a massa fica grande, por isso que ela fica leve. Então, esse crescimento do pão, quando assa, significa o quê? Que na temperatura aí de 79 graus, 80 graus, aquele álcool vai evaporar e aí vai ficar essa cor aqui do pão, né? Ele adquire, a massa perde água também na hora do processo que vai assar o pão e ele adquire essa capa crocante, mais sequinha. Então, olha a diferença dessa massa e olha a diferença dessa. Por quê? Porque essa aqui teve aumento de temperatura, liberou o calor, fez com que o álcool presente na massa evaporasse, né? E adquirisse essa aparência aí de um pão caseiro. Então, conversando sobre o experimento, qual tipo de transformação ocorreu ao amassar o pão? Por que a massa do pão cresceu? Qual é o gás liberado? Você vai responder isso aí na sua casa. Por que o pão aumentou de volume ao colocar no forno?
E também porque a massa do pão, ao ser assada, adquire aspecto crocante, uma casca mais sequinha. Então, foi o assunto da aula de hoje. Você vai fazer esse experimento na sua casa e você vai responder aí essas perguntas para a próxima aula. E vou deixar aqui umas atividades para você, viu? Para você fazer essas atividades. São atividades simples, você vai pesquisar, realizar esses experimentos e falar aí, ó, eu realmente aprendi hoje na aula de ciências, porque foi uma aula demonstrativa. Eu acompanhei aí as reações químicas e os fatores que interferem na reação química. Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima e te aguardo.